BR Talks no ar! Sejam muito bem-vindos a esse que já é o último episódio de 2023. Ano cheio de trabalho, muitos projetos na rotina da WinWorld, entre Brasil e Portugal, mundo afora, também aqui na Newsroom. Mas eu, Natália Toledo, não poderia deixar de encerrar trazendo uma nova conversa, um bate-papo fresquinho para inspirar esse finalzinho de 2023, principalmente nesse período de festas. Então, tem mais uma liderança brasileira chegando aqui, porque vou continuar nessa tarefa em 2024 de trazer as iniciativas mais inspiradoras do meu país, porque a missão é compartilhar não só com Portugal, mas com o mundo todo, histórias e visões de líderes que têm feito a diferença do lado de cá. E no episódio de hoje é um tema que reflete uma realidade brasileira bem diferente da europeia. Por exemplo, a gente está falando de educação, mais especificamente a educação de um idioma estrangeiro, o ensino desse idioma, e estamos falando também de comunicação. A nossa convidada do dia tem mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação, comunicação organizacional, também em eventos, atua em consultoria, assessoramento, mentoria de startups e pequenas e médias empresas e faz um lindo trabalho super inspirador também com o terceiro setor. Ela é porta-voz da melhor ONG de educação do Brasil, eleita em 2020. Camila Colnago, diretora institucional da Cidadão Promundo. Seja muito bem-vinda ao BR Talks, Camila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, eu que agradeço. Oi, todo mundo. Prazer estar aqui, especialmente falando sobre a Cidadão Promundo, que faz um trabalho incrível, transformador, há tantos e tantos anos, já impactamos tanta gente. Vou contar detalhes sobre isso para todo mundo. Exatamente. Queremos entrar a fundo, entender exatamente o que é a Cidadão Promundo, mas antes, quem é a líder, Camila Colnago, né? Qual foi a trajetória profissional que te levou para esse encontro com a Cidadão Promundo? E que visão de mundo você tem hoje enquanto profissional? Bom, eu sou publicitária, eu sou capixaba, nascida em Vitória, e logo que me formei, vim para São Paulo. Eu moro em São Paulo, estou em São Paulo já também há mais de 20 anos, aqui onde solidifiquei minha carreira, enfim. Vim para São Paulo para fazer pós, mestrado, doutorado. Eu sou uma profissional de área acadêmica, atualmente eu sou professora, aliás, atualmente não, já há mais de 20 anos eu sou professora, atuo em área acadêmica, como pesquisadora científica, e ao longo da minha carreira eu fui me desenvolvendo em área de comunicação organizacional. Eu me tornei, em 2009, empreendedora, e isso me aproximou muito do universo dos pequenos negócios, das startups. Então, durante muito tempo, eu desenvolvi pesquisas nessa área, inclusive a minha tese de doutorado é sobre comunicação para pequenos negócios. E ao longo da vida entendendo, muito proximamente também, entendendo a necessidade de comunicar o terceiro setor. Durante muito tempo eu fui responsável por uma disciplina de comunicação para o terceiro setor num curso de pós-graduação, e, e isso foi se desenvolvendo na minha cabeça uma necessidade de pesquisar mais, de entender um pouco melhor. Eu já desde muito nova atuo voluntariamente com o terceiro setor, e à medida em que eu fui me aprofundando nisso e percebendo as necessidades de comunicação desse setor, as limitações do terceiro setor, eu fui me aprofundando cada vez mais. Num determinado momento da minha vida, em 2017, eu fui convidada por uma amiga, que na ocasião era diretora de RH da Cidadão Promundo, para vir dar uma ajuda, porque a área de comunicação estava meio que capenga, meio precisando de uma estruturada. Nessa ocasião, então, eu cheguei na Cidadão Promundo, né, como diretora de comunicação, assumi junto com uma nova presidência, que também era voluntária, e a gente fez uma grande revolução, assim, né, porque a nova presidência, a figura do novo presidente, ele vinha trazendo necessidades e de uma estruturação bastante
forte, para que a gente representasse de fato o que a Cidadão para o Mundo sempre foi. A Cidadão para o Mundo é uma ONG muito sólida, de uma governança incrível, e isso não era refletido, né? As pessoas não sabiam, a Cidadão para o Mundo é enorme, impacta enormemente, e ninguém nem sabia disso. E aí eu assumi a comunicação para fazer essa transformação. Então, desde 2017, eu vinha como diretora de comunicação até o início desse ano, quando, depois de muito bem estruturada já a comunicação, pelo menos as bases, né, para a área de comunicação seguir sozinha, a gente selecionou uma outra pessoa para assumir a cadeira de comunicação e eu me tornei diretora institucional da ONG, que é um papel não só de representatividade, mas um papel muito mais estratégico, no sentido em que a gente tem na Cidadão Pro Mundo uma diretoria tripartite, que a gente chama, né? Somos diretor executivo, o diretor financeiro e o diretor institucional, que respondem ao conselho de administração da ONG por toda a gestão da instituição. Sim. E quando a gente está falando de terceiro setor, me corrija se eu estiver super errada ou reproduzindo algum estigma, a gente está falando de organizações que atuam principalmente onde não chega, né? Nem setor público nem privado, onde existe uma carência, onde existem desafios financeiros, a pouca geração de receita e esse desafio de atrair parceiros, atrair talentos e fazer a coisa acontecer para a sociedade caminhar e várias áreas de atuação. É isso, você definiu Boa. perfeitamente. Na verdade, a própria definição do terceiro setor as instituições do terceiro setor atuam onde o Estado não consegue chegar, então indivíduos da sociedade civil se organizam para atuar. É Boa. exatamente isso. Ótimo. E aí, a Cidadão Pro Mundo, especificamente, como nasceu, como trabalha, o que atua. A gente mencionei rapidamente que é sobre o ensino do idioma, e quando a gente está falando disso aqui no Brasil, o significado é um pouco mais diferente, né? É um pouco mais desafiador. A Cidadão para o Mundo nasceu em 1997, foi fundada por uma pessoa chamada Marcos Fernandes. O Marcos, fundador da ONG, atualmente, acho que vale ressaltar, porque isso para a gente é um grande orgulho e faz muito sentido. O Marcos é parte do nosso conselho de administração atualmente. Então, a gente tem um resgate muito forte, né, das intenções e dos valores, no nosso conselho, um resgate atual e atuante desses valores desde o princípio. A Cidadão para o Mundo surgiu numa situação até inusitada. O Marcos trabalhava em consultoria, né, numa grande multinacional, e numa situação ele estava recebendo uns estrangeiros a trabalho, né, no escritório e tal, e os estrangeiros demonstraram interesse em conhecer uma comunidade. E o Marcos foi levou esse grupo de pessoas ao Capão Redondo, que é uma comunidade aqui, né, em São Paulo. E uma das coisas que surpreendeu muito é que nessa visita as pessoas estavam muito interessadas em se comunicar com os gringos e tentavam fazer aquele embromation daquele inglês e tal, não sei o quê. E o Marcos falou, gente, eles não estão tanto questionando a cultura, a aparência, eles estão querendo conversar e se comunicar. E essas pessoas não sabem, elas têm limitações. E a partir daí surgiu a ideia, por que a gente não ensina inglês? As aulas começaram em 97, lá no Capão Redondo. O Marcos reuniu um grupo de pessoas conhecidas que sabiam falar inglês. E essas pessoas começaram a fazer um trabalho de identificar na sua casa, onde tem gente querendo saber aprender inglês? E aí identificavam algumas pessoas e iam na casa das pessoas dar aulas para essas pessoas. E foi assim que a gente começou. De lá para cá, já são 26 anos. A ONG ganhou muito estofo, né? Ganhou estrutura. A Cidadão Pro Mundo hoje é uma organização que continua com o propósito de ensinar inglês. Hoje a gente atua especificamente ensinando inglês para jovens e adolescentes de escolas públicas. Ao longo desses 26 anos, a gente foi em planejamento estratégico, a partir de análise de dados de pesquisa e tal, a gente foi definindo alguns caminhos estratégicos para orientar melhor a nossa atuação. Então, já fizemos alguns testes de faixas etárias diferentes, de
de níveis educacionais diferentes e tal, e hoje estamos atuando, chegamos à conclusão de que, pelo menos nesse momento, a nossa atuação prioritária é com jovens e adolescentes de até 25 anos e estudantes de escolas públicas. Essa atuação é uma atuação que hoje a gente faz notadamente a partir do engajamento de pessoas voluntárias e de pessoas parceiras. A gente depende muito desses dois públicos, porque as nossas aulas são 100% ministradas por voluntários, e esses voluntários são pessoas como a gente como a gente que não tem necessariamente uma formação em pedagogia e nem necessariamente formação em inglês, mas é gente que sabe falar inglês e que está a fim de ajudar e encontrou na Cidadão para o Mundo uma boa oportunidade de contribuir para a sociedade. Muito legal. Bom, em 26 anos a sociedade muda muito, imagino que a ONG também tenha mudado muito e acompanhado, se desenvolvido, evoluído, e imagino também o perfil das pessoas que procuram justamente para ser voluntários, às vezes com um objetivo pessoal ou com um objetivo coletivo, e veio a internet aí disseminando, inclusive o ensino de muitas coisas, como o ensino da língua inglesa, do idioma inglês. Você me fala um pouquinho mais desse perfil dos voluntários, de quem busca, como é que é esse contato, o que eles chegam perguntando ou querendo, e se existe uma mudança assim, perceptível ao longo desse tempo. Existe sim. Na verdade, eu vou tentar fazer mais ou menos um histórico aqui para contextualizar melhor. Os voluntários no início da ONG eram, como eu disse, pessoas, né, que têm o interesse em contribuir, mas a própria ONG não tinha uma estrutura, digamos assim. A gente não tinha, a Cidadão para o Mundo não tinha, era meio que assim, vamos tentar fazer. A gente pegou um livro emprestado com alguém e tal. Ao longo desse tempo, de todos esses anos, né, toda a nossa estrutura, todo o nosso processo, tudo mudou, se profissionalizou e se consolidou muito. Hoje a gente tem voluntários dos mais diferentes perfis, mas são voluntários que atuam desde, por exemplo, num grupo que é o grupo de associados, que são as pessoas que são, entre aspas, os responsáveis pela condução estratégica da ONG. A gente tem voluntários no nosso grupo de conselho de administração, a gente tem voluntários na gestão da ONG, a gente tem voluntários na operação. Então, essas pessoas, de fato, têm perfis diferentes, né? Mas, notadamente, em pesquisas, a gente tem informações de que nosso público majoritário de voluntários são mulheres. A gente tem aproximadamente, aí eu estou falando de dados da nossa última pesquisa, que foi agora em julho, a gente tem aproximadamente 72% de mulheres, né, de voluntários que são mulheres, e notadamente 94%, 95% dos nossos voluntários são pessoas que já concluíram o ensino superior ou cursos de pós-graduação. Ao longo de todos esses anos, a gente viu muita mudança no perfil, especialmente menos no perfil demográfico, mas mais nas intenções do voluntário. O nosso curso, até antes da pandemia, era um curso 100% presencial. Durante o período da pandemia, a gente transformou esse curso em curso online, o que foi um grande desafio, porque, entre outras coisas, se eu posso fazer um adendo aqui, fazer um parêntese sobre esse momento, porque, inclusive, foi um desafio grande, mas a gente chegou a um resultado incrível. A gente, logo no início da pandemia, percebeu que não só seria difícil, a gente teria o desafio de transformar esse curso, que era presencial, num curso online, mas a gente também teria uma dificuldade de como oferecer acesso à internet para os nossos alunos. Porque grande parte do nosso público é um público de baixa renda, a maior parte, e a gente fez uma pesquisa de mapeamento, e entendeu que a gente tinha estudantes em estado crítico e que não poderiam continuar com a gente se não tivessem um suporte. E aí, a partir daí, a gente criou um projeto, que foi um projeto em que a gente buscou parceiros para oferecer equipamento, então tablets, computadores, fones, equipamento e acesso à internet para um grupo de alunos. Isso foi incrível, porque a gente conseguiu contemplar um número enorme de alunos, não 100% dos alunos da ONG, mas uma das coisas que eu queria, inclusive, ressaltar é como foi lindo de ver
quando alguns dos nossos alunos que tinham sido contemplados em vista da situação que eles estavam vivendo, né? A gente fez uma pesquisa para entender quais eram as limitações. Alguns dos nossos alunos, quando recebiam a notícia, você foi contemplado com material, com equipamento e tal, e aí alguns disseram, já consegui, pode passar para outra pessoa. E foi lindo de ver uma corrente, né? Assim, uma corrente do bem de mesmo os alunos imbuídos desse momento de vamos todos ajudar e vamos todos contribuir para que o outro, para quem está um pouquinho mais para quem está um pouquinho mais difícil, né, para que todo mundo consiga resolver. Já antes da pandemia, a gente vinha sentindo um pouco uma mudança nas intenções dos voluntários. A gente sempre bateu na tecla de que na Cidadão para o Mundo a gente oferece a oportunidade do voluntariado que cabe na agenda. A gente trabalha com um modelo de voluntariado rotativo. As aulas acontecem uma vez por semana. Neste dia, os professores voluntários se revezam. Então, a cada dia, 2 voluntários estão em sala de aula para ministrar a aula. No próximo final de semana, são outros 2. No outro final de semana, outros 2. Então, no final das contas, a dedicação que um voluntário precisa ter para atuar na Cidadão para o Mundo é relativamente pequena. Porque fora esse horário de sala de aula, que ele acaba, sei lá, umas 2 vezes por mês no máximo, estando em sala de aula, ele vai fazer alguma coisa de correção de prova, de passar feedback, anotar algumas coisas numa planilha que a gente tem para o próximo final de semana, enfim. Mas é uma coisa bastante, é uma dedicação bastante leve, né? O que a gente entendeu na pandemia é que isso não é só no caso da Cidadão para o Mundo, a gente tem pesquisas internacionais, né, que dão conta de que no mundo inteiro a vontade de ser voluntário, o que impulsiona, ou as motivações para ser voluntário mudaram. E a gente percebeu uma grande dificuldade, porque a gente tem o nosso curso de inglês é um curso como outro qualquer, que ele dura 5 anos, é um curso semestral, é um curso que tem material didático para professores e para alunos, material didático da Universidade, da Cambridge University Press, que é um melhor material didático que existe, né, para ensino da língua inglesa. A Cambridge é um parceiro nosso, inclusive, que oferece todo o material didático, é oferecido para alunos e para voluntários. O nosso curso tem um nível de qualidade de excelência lá em cima, né? Mas sendo um curso semestral, que acontece semestralmente, a gente precisa de um comprometimento mínimo de 6 meses dos voluntários. E a gente entendeu no pós-pandemia que as pessoas já não querem mais isso. As pessoas querem fazer ações voluntárias pontuais, o que para nós é atualmente um grande desafio. Para fazer frente a esse desafio, a gente vem tomando algumas estratégias. Então, como por exemplo, a gente tem focado muito no voluntariado corporativo. Então, algumas empresas com as quais a gente já é parceiro, a gente incentiva que funcionários dessas empresas, colaboradores das empresas, venham fazer trabalho voluntário com a gente. Não só a gente, mas inclusive a instituição parceira também faz isso, né? Então, a gente tem buscado isso tem nos ajudado. Então, um pouquinho do perfil do voluntariado está mudando, no sentido de que a gente está recebendo muitos voluntários corporativos de empresas que já são parceiras nossas. Muito bom. Eu ia te perguntar, né? Como é que as empresas podem atuar nessa parceria? Qual é o papel das empresas no trabalho da Cidadão para o Mundo? Já está clara aí uma frente de parceria, de voluntariado. Existem outros mecanismos do mundo corporativo se engajar em ONGs como a Cidadão para o Mundo, e aí seria uma visão que vale para toda essa parceria corporate e terceiro setor, né? Como é que é a atuação? Existe sim. Na verdade, o terceiro setor, em geral, depende, né? Isso não posso dizer que 100%, mas em geral o terceiro setor depende da captação de recursos e da contribuição do setor privado, né? Para nós é muito importante entender que quanto mais parceiros, empresas privadas eu tenho, assim como como pessoas físicas também, né? Mas quanto mais parceiros eu tenho, menos eu estou na mão de um único recurso. Então, a gente tem uma equipe de captação de recursos bastante atuante, forte, porque nós temos a intenção de ampliar ao máximo possível a captação de recursos, entendendo
que eu tenho um orçamento anual, eu tenho um número muito grande de alunos, eu tenho hoje aproximadamente 2.500 alunos, né? Eu tenho um número muito grande de alunos que dependem desse orçamento, né? Desse recurso que vem das instituições privadas e das pessoas físicas. E se eu eventualmente estou contando com o recurso, né, o recurso anual que um parceiro me oferece, se esse recurso falta, isso tem um impacto grande não só no meu fluxo de caixa, mas também na minha atividade. Então a gente busca, seria o sonho dourado de toda a organização, que a gente tivesse um número muito grande de doadores, de parceiros financiadores. Então, essa é uma primeira forma como as empresas, né, o segundo setor, o setor privado pode contribuir. Uma outra forma bastante relevante é a comunicação e a divulgação. As empresas falarem que nos apoiam, as empresas comunicarem o projeto, falarem sobre a seriedade do projeto. As empresas, quando nos chancelam, colocando a sua logo, permitindo que a gente coloque a logomarca delas no nosso site, isso traz uma força, né, uma credibilidade muito grande, isso diz muito sobre a nossa reputação. Então, as empresas também, quando dizem, olha, eu sou parceiro dessa ONG, quando comunicam para seus respectivos públicos o projeto, as atividades que a gente desenvolve, a parceria, isso também é uma forma de contribuição bastante significativa. Fora isso, o voluntariado corporativo, como eu estava dizendo, né? As empresas contribuem muito com isso. E contratação por exemplo, de abertura de possíveis vagas para contratação de estagiários, de trainees para o nosso público. Então, muitas empresas abrem essas oportunidades, né? Então, a gente divulga vagas para os nossos alunos, ou que, quando não vagas, mas algumas atividades. O que a gente entende é que aproximar os nossos alunos, que muitas vezes não têm oportunidade de estar frente a frente com uma grande empresa, aproximar os nossos alunos dessa realidade, também os ajuda muito no quesito de inserção social. Então, a gente tem parceiros, por exemplo, que promovem entrevistas em inglês para os nossos alunos. Então, a equipe de recursos humanos ou de captação de pessoas, né, de gestão de pessoas da empresa, convoca alguns colaboradores e esses colaboradores se voluntariam e fazem, então, entrevistas com os nossos alunos. Em inglês, simulando entrevistas de emprego. E por aí vai. Daí a gente tem uma série de outras atividades que são atividades que as empresas oferecem para tentar ajudar a inserir os nossos alunos nesse ambiente corporativo. Isso é excelente, porque eu ia comentar com você, o trabalho de vocês não é só de educação, é de preparação para o mercado de trabalho, né? Para o mercado de trabalho e para a inserção social. Uhum. A gente entende que, e a gente trabalha muito com isso. No Brasil, a gente entende que saber inglês é um marcador social. A parcela da população, hoje, aproximadamente 5% da população que entende inglês, que se vira na base do embromation, então não é dizer que são pessoas letradas na língua, né? A parcela da população é de 5%. Então, de fato, no Brasil, saber inglês é um diferencial. A gente compreende que esse diferencial é não só para o mercado de trabalho, mas especialmente para a inserção social. E diante disso a gente vai vendo, né? A gente tem uma série de casos, mas isso é uma outra. Vou deixar para uma outra oportunidade, porque são muitos os casos, até para eu não deixar ninguém de fora. Mas a gente tem casos lindíssimos e muitíssimo bem-sucedidos de alunos nossos que estão fora, né, participando de grandes projetos, inclusive projetos do governo americano, projetos de desenvolvimento de líderes mundiais, futuros líderes mundiais, em cadeiras profissionais de destaque já, né? Aliás, só lembrei de uma coisa também que eu acho legal a gente falar sobre o perfil dos voluntários. A gente está vendo ao longo dos anos está se fortalecendo, mas a gente tem um número grande também de voluntários que são ex-alunos. Ah, Gente isso é o que, máximo. gente que aprendeu, que entendeu o quanto isso transformou a sua vida e que faz questão de vir retribuir. Prova mais concreta do efeito e do impacto disso, acho que não tem, né?
É, E quando você fala dos desafios da pandemia, quando você deixa bem claro também o nível de disseminação do idioma inglês no Brasil, imagina 5% se comunicando alguma coisa, mas acho que 1% ou menos fluente de fato. Acho que é legal a gente dar esse enquadramento, essa contextualização, para quem não conhece muito bem a nossa realidade, de que aqui a língua inglesa ela está no ensino público e privado, mas quem quer de fato se aprofundar e usar de forma completa acaba pagando um curso extra. Não é o suficiente o que a gente tem aqui, tanto no ensino particular quanto no ensino privado. E aí a importância da existência de uma cidadão pró-mundo. o inglês oferecido nas escolas públicas, e é por isso que a gente atua justamente com alunos de escolas públicas, o nível de qualidade é tão baixo, a gente fez pesquisas com professores de inglês de escolas públicas, e muitos deles pediram para se matricular. Em determinado momento, isso está meio engavetado, mas a gente já, inclusive, pensou em desenvolver um curso que fosse especificamente para capacitação de professores de inglês das escolas públicas. Isso é bem legal. Você tinha mencionado, a gente estava conversando antes, que inclusive trabalha em Portugal, coincidentemente, numa agência que faz avaliação de ensino Isso. superior, de instituições de ensino. Eu Então você deve ter uma noção do comparação do que é a educação no Brasil e em Portugal, e se pudesse tentar esclarecer aqui para quem também não conhece a nossa realidade, que diferenças a gente está falando, realidades bem diferentes mesmo, né? como a Natália estava falando, eu sou avaliadora independente, faço parte de algumas comissões de avaliação externas, né, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior do Governo de Portugal. Eu sou professora acadêmica, né, eu sou uma pessoa de área científica e faço acreditação de cursos, faço frequentemente, né, junto com outras equipes que são formadas cada uma a depender de qual é a proposta e qual é o trabalho, mas o governo de Portugal, com frequência, conta comigo para avaliação de cursos que querem ser instituídos, de projetos de cursos, né, que têm a intenção de ser implementados, de universidades que querem criar um novo curso. Então, o trabalho é um trabalho de análise do projeto acadêmico, do projeto pedagógico, enfim. No Brasil, como eu também sou professora universitária no Brasil, de fato a gente vê bastante diferença, assim, os valores diferentes, a intenção diferente, a construção dos projetos pedagógicos e dos projetos do curso bastante diferente. Não posso avaliar entre qual é melhor ou qual é pior, enfim, mas existe bastante diferença. E acho que especificamente em relação ao inglês, o que eu vejo, mas essa é uma percepção minha particular, é, é que na Europa, apesar das nossas similaridades, né, dos portugueses e brasileiros e tal, na Europa, o contato com a língua inglesa talvez seja não só mais frequente, mas talvez compreendido com outro nível de importância. No Brasil, a gente tem, e todo mundo acha graça quando o Rio de Janeiro, que é uma das cidades do país que mais recebe turistas estrangeiros, né? Quando o carioca tá lá falando meio mais ou menos tentando desenhar e falando alto, achando que o estrangeiro, se falar um pouquinho mais alto, ele vai compreender o inglês, né? E todo mundo acha graça nisso. E poucos são, percentualmente, óbvio, considerando né, a nossa população gigantesca, mas poucos são os profissionais que estão preparados para isso. A gente está vendo nas grandes multinacionais, as pessoas estão preparadas para isso, mas e fora delas? E no dia a dia? E os serviços, né, a operação do país e os serviços do dia a dia, a gente precisa ampliar isso para essas pessoas também. Com certeza. E Camila, para a gente já finalizar, te pergunto desse trabalho todo que você também tem muita responsabilidade, principalmente na reformulação de posicionamento, de levar o trabalho da Promundo, da Cidadão Promundo, a ser conhecido e movimentar aí a roda para ela girar.
Qual é o trabalho necessário para uma ONG que está ouvindo a gente, ou para quem tem parceiros, para chegar a esse patamar de, imagina, ser a melhor ONG de educação do Brasil em 2020, ter 26 anos de história. A gente falou no início que existem desafios no terceiro setor, de angariar apoio, de angariar, é, recrutar voluntários, recrutar recursos. E quais são os aprendizados, né, que você já viveu nessa trajetória, que outras organizações podem também se espelhar? Bom, são muitos, né? Muitos. Uma primeira coisa que eu diria é a captação de recursos. É, é muito difícil a gente se sustentar sem é, um suporte governamental, e sem um suporte de parceiros, né? A captação de pessoa física no Brasil ainda é muito complicada. Então, assim, nos Estados Unidos existe uma cultura de pessoas físicas fazerem doação para instituições do terceiro setor, e no Brasil a gente ainda vive com um resquício lá dos anos 80, anos 90, de que a imagem que as pessoas têm das instituições de terceiro setor ou são instituições muito mais ou menos, aquela meio de fundo de quintal, ou é meio duvidoso. Então as pessoas elas não têm a cultura de fazer doação, né? Pessoas físicas. Fazem doação de roupa e tal, mas doação de recursos financeiros não. Então, por isso, as empresas, né, o setor privado é a nossa grande fonte de recursos. Eu diria que durante, talvez, a maior parte da nossa história, a gente teve muitas dificuldades porque a gente não tinha uma pessoa especializada e focada na captação de recursos, e isso faz muita diferença. Então, a minha sugestão, especialmente para as ONGs que ainda não têm essa estrutura, é que busquem a profissionalização da área de captação de recursos, porque isso, de fato, faz muita diferença. A profissionalização também, né, da ONG na medida do possível. Hoje, na Cidadão para o Mundo, a gente tem uma equipe de gestão da administração central da ONG que toma as decisões. A gente tem nessa equipe um grupo muito forte de pessoas que são contratadas, então são profissionais especializados nessa área. A gente tem uma pessoa especializada em área pedagógica, a gente tem uma pessoa especializada em operações, especializada em captação de recursos, especializada em comunicação e por aí vai. A gente tem o nosso diretor executivo, é um profissional, é uma executiva, né, de mercado, a Ludmila. Então, é uma pessoa contratada, é uma funcionária, é uma contratada da ONG, né? Então, profissionalizar algumas áreas acho que é bastante relevante também, é um ponto de virada, sabe? É um ponto-chave de virada. É claro que isso não é possível sem a captação de recursos, é meio que um ovo e a galinha, né? Então, isso para instituições menores ou para instituições que eventualmente estão em áreas mais remotas, é complicado. Mas a busca de parceiros já é um primeiro passo para contribuir. Ótimo. E quem quiser ser o parceiro, por exemplo, qual é a forma mais fácil de achar, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, quem quiser ser voluntário, quem conhece público-alvo de vocês também para participar do programa? cidadãopromundo.org.br. A gente está em todas as redes sociais também. No nosso site a gente tem todos os canais, né, e todas as informações. É bem simples de se tornar parceiro, seja parceiro institucional ou um parceiro pessoa física. Os contatos são muito fáceis e a gente tá aí muito disponível, inclusive no caso de empresas, né, de pessoas jurídicas, inclusive na formação e na construção de parcerias, digamos, personalizadas, né, de criação de projetos que atendam às necessidades da empresa, para que essas parcerias possam ser viabilizadas. Ótimo. Camila Colnago, diretora institucional da Cidadão Promundo, muito obrigada por compartilhar sua vivência, sua experiência, esses ensinamentos. Excelente bate-papo. Obrigada, viu? Obrigada.